Bom dia! Alô? Oi, Gi, bom dia! Tudo bem? Oi, Carol! Oi, Frio. Tudo bem? Oi, Tudo com você? meninos! Bom dia! Olha o gato. Eita! Oi, Carol! Tudo bem? Bom dia! Oi, Rafa! Dois Rafa. Rafaela e Rafael. Tudo bem? Bom dia! Olha esse gato cantando parabéns, que bonitinho! Oh! Aparece aí, Cauã. Dá as caras. Gato chique, hein? Ó. Aí sim. 13. Tá faltando bastante gente ainda. Vamos lá. Pessoal, vão abrindo aí na página 17. Deixem o caderno de vocês do lado aí, que eu vou apresentar uma tabela para vocês que não tem na apostila, que eu acredito que vai ser um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, deixa aí do ladinho. E hoje nós vamos falar sobre sistema ABO e fator RH. Oi, Mainara, bom dia. Oi, Sora. Tudo bem? E com você? Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre fator RH e sistema ABO. Eu vou falar um pouquinho de genética para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre o DNA e tudo mais. Mas o que eu vou falar agora é mais para vocês entenderem como funcionam as coisas dentro da população. Mas assim, não precisem ficar desesperados em guardar tudo que eu vou falar e nem entender 100%. É importante que vocês saibam, sabe que existe, né? Que dentro do nosso DNA nós temos diversas características. E duas dessas características estão relacionadas com o nosso sangue, tá? Então, assim, você tem uma fita que veio do pai e uma fita que veio da mãe, né? Então, nós temos lá os espermatozoides e o óvulo. Então, a metade dos nossos cromossomos veio do nosso pai, a outra metade veio da nossa mãe. E aí, esses cromossomos se uniram, cada um no que a gente chama, cada um no seu gene, né? Eles foram se unindo e dando as características que nós somos. Por isso que muitas vezes nós não parecemos nem com a nossa mãe, nem com o nosso pai. A gente é diferente. A gente tem características diferentes deles. Por quê? Porque nós não somos nem só o pai, nem só a mãe. Por que às vezes a gente parece muito com o pai e não parece nada com a mãe? Ou ao contrário. Isso significa que se você parece muito com o seu pai, significa que as características, os genes do seu pai, eles são dominantes em relação dos genes da sua mãe, que são genes recessivos. E aí, quando esses genes se juntam, você fica mais parecido com quem é dominante. No caso, ou o pai ou a mãe. Vai depender de quem tem esses genes mais fortes. Genes que nós chamamos de genes dominantes, tá? Então, isso também altera, isso também tem uma parte aí da genética, né? Então, nós temos várias coisas que são importantes. Aí, voltando ao sangue, dentro do nosso DNA, nós temos os tipos de sangue. Em 1930, um biólogo e médico, ele trabalhava em hospitais, e ele percebeu, ele ficou muito curioso, porque que existiam pessoas que precisavam de transfusão de sangue e dava certo, a pessoa recebia o sangue, ficava bem. Em outros casos, a pessoa morria. Por que
Algumas pessoas recebem sangue, fica bem. E outras recebem sangue e morrem. E aí ele ficou muito curioso, ele começou a estudar, ele começou a pesquisar e ele percebeu que numa mesma população nós temos o que nós chamamos de tipos de sangue. Então, o sangue é vermelho? É. O sangue tem funções iguais em todo mundo da população? Sim. Mas o sangue possui algumas características que são diferentes de um sangue para o outro. Existem 4 tipos de sangues diferentes numa mesma população. Existe o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Tem esses 4 tipos de sangue. E o fator RH, existe o sangue RH positivo e RH negativo. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Sangue A positivo, A negativo, B positivo, né? O negativo. Então, nós temos aí os 4 tipos de sangue e 2 fatores RH, positivo e negativo, numa mesma população. Pessoal, de acordo com a história, né? De acordo com os eventos históricos que o nosso país viveu desde o princípio, nós temos uma mistura muito grande entre os sangues. Então, se eu perguntar para vocês quais os tipos sanguíneos de vocês, a maior parte de vocês vai ser do sangue O. Depois nós vamos ter quase outra metade sangue B. Sangue B não, desculpa, sangue A. Alguns do sangue B e pouquíssimos ou um do sangue AB. Por que isso? Porque a nossa descendência, né, a maior parte das nossas descendências, da descendência do brasileiro, é europeia, veio da Europa. O primeiro que vieram os portugueses, depois vieram os italianos, né? E toda a Europa tem sangue O. Todos os europeus têm sangue O. Tudo bem? Então, assim, a maior descendência que nós temos dos europeus, né, é o nosso sangue, que é sangue O. Com a chegada dos portugueses no Brasil, nós tivemos aí uma mistureira, né? Uma mistureira de coisas. Alguns homens portugueses se engraçaram aí com as indígenas que haviam naquele local, que haviam, né, aqui no Brasil. E os índios, a raça amarela, que a gente chama, né, os japoneses, os asiáticos, eles têm sangue, a predominância do sangue dele é do sangue A. Então, quem tem uma descendência indígena aí, uma descendência asiática, a dominância do sangue é para ser A. O sangue B é uma descendência mais voltada para os africanos, porque além dos índios que estavam aqui, vieram os portugueses, mas junto com os portugueses, depois eles trouxeram os africanos para trabalho escravo. E aí a mesma coisa, né, gente? Ao mesmo tempo que eu tinha europeus, né, portugueses, tendo relação sexual com mulheres indígenas, nós também tínhamos portugueses tendo relação sexual com africanas, né? E aí começou a misturar. Por isso que a gente fala que a nossa raça não é uma raça pura. Nós temos uma mistura. E isso também tem a ver com o nosso sangue, né? E o sangue AB já é uma mistura da mistura. Por isso que a probabilidade de acontecer ele é menor ainda. Tudo bem? Então, nós temos aí a maior parte da população, das nossas descendências, né, é portuguesa. Aí nós tivemos algumas puladas de cerca aí, com algumas indígenas, algumas puladas de cerca com algumas africanas, e aí começou a misturar, certo? Mas a predominância é do sangue O. Se eu perguntar para vocês agora, quem é que tem sangue AB? Quem é que sabe o tipo sanguíneo? Você sabe, Gi, seu tipo? Não, acho que eu não lembro. Não? Qual que é o seu, Rafa? O meu é O positivo. O positivo. E Mainara, você sabe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é A positivo. A positivo. Carol, você sabe o seu? B positivo.
A Carol já respondeu, P positivo. E a dos anjos? O positivo. O positivo. E os gêmeos? Sabe? Para. Sabe, meninos? Não? Sabe, Rafinha? Não sei, senhora. Não sabe. Sabe, Bia? Não tenho Não sabe? Não tem certeza. Alguém que não tá com a câmera ligada aí quer falar? senhora, o meu é Não? Como? O positivo, o meu é. O positivo. Então, assim, vocês viram que de todos os alunos que falaram, né? Poucos falaram, poucos sabem, 3 já são O, né? Então, assim, vai bem de encontro com aquilo que a gente conversou. A maior parte vai dar O, tá? Por quê? Por conta da nossa mais forte estatística aí, digamos, de sangue, que nós temos descendência europeia, né? Portuguesa, de fato. Depois, alguns italianos, né? A maior parte. E essa ficou a predominância do nosso país. Mas nós temos os outros sangues, tá? O que eles descobriram? Que esses sangues, eles têm dentro deles algumas proteínas que os diferem, que os deixam eles diferentes. E aí é isso o motivo da nossa aula de hoje, tá? Vocês vão ver que algumas coisas na genética não vão acontecer. Por exemplo, na genética a gente atribui letras para todos os genes que tem. O sangue O, ele é totalmente recessivo, ele é caracterizado pela letra I minúscula, porque ele tem, para ser sangue O, tem que ser assim, tá? O G tem O positivo também. Então, olha só, tem que ser assim. E o Cauã, B, A, né? A positivo. Então, ele tem que ser assim. Espera aí que eu errei. Opa. Aí. Ele tem que ser assim para ser O. Tudo bem? Então, assim, uma letrinha veio do pai, uma letrinha veio da mãe, e aí juntou as 2 letrinhas, deu do sangue O. Tudo bem? Quem é do sangue A, existe 2 possibilidades. Quem é o índio puro, ele é assim, ó. I, só que agora maiúsculo, com 2 As. Por quê? Porque o I maiúsculo, ele domina o I minúsculo. Então, se uma indígena, ela tem um filho com um europeu, os filhos vão nascer do sangue A. Só que agora, ele não é um A puro mais. Ele é um A, só que agora ele tem aqui um Izinho do sangue O do europeu. Aí, esse indivíduo, essa criança, ela vai ser do sangue A, porque o A é mais puro, mas ela tem um gene aqui, ó, do sangue O. Então, essa criança, quando ela for ter um filho, ela eventualmente pode ter uma criança do sangue O, tá? Então, na genética, isso foi se misturando, tá? O sangue B, do negro mesmo, totalmente dominante, ele é assim, totalmente puro. Mas quando o negro cruzava com português, nascia o quê? Um negro do sangue B, porém, olha o izinho lá do sangue O. Então, ele continuava sendo do sangue B a criança, porque é mais forte, mas ele tinha o izinho, tudo bem? E o AB é uma mistura desse com esse, ó. Se aqui eu só tenho A e aqui eu só tenho B, eu vou pegar um de cada. Então, eu vou pegar o A da minha mãe e o B do meu pai. Então, eu fico do sangue B, ok? Então, aqui eu tenho assim, ou quando esse sangue se mistura com um puro, ou, desculpa, ou eu tenho
o sangue misturado também do B. Então, assim, eu, por exemplo, Betina, eu sou assim. Por que que eu sou assim? Porque o meu pai é do sangue O. E o meu irmão, eu tenho um irmão do meio, que ele é do sangue O. E minha mãe é B. Então, minha mãe é B, assim. E o meu pai é O. Meu pai é assim. Tudo bem? Quando eu cruzo o sangue da minha mãe com o sangue do meu pai, a gente tem o que a gente chama de cruzamento genético. A gente vai ver qual a probabilidade de ter filhos de que sangue. Então, eu vou juntar esse com esse, sangue B, esse com esse, sangue O. Esse com esse, sangue B, esse com esse, sangue A. Então, o meu pai e a minha mãe têm probabilidade de ter filhos do sangue B e filhos do sangue O. O meu pai e a minha mãe pode ter filhos do sangue A? Pode? Não. Ó, eu não tenho, meu pai nem minha mãe tem genes do tipo A. Então, não. O meu pai e minha mãe pode ter filhos do sangue AB? Pode ou não? Também não, ó. Cadê o A daqui para dar A com B e dar AB? Então, gente, nos cruzamentos genéticos, a primeira coisa que a gente faz para saber se a criança é filha daqueles pais é uma possível estudada no tipo sanguíneo dela. Mas, se a mãe é B e o pai é A, então vamos supor que o pai aqui é do sangue A e é um sangue heterozigótico. Então, aqui você tem a mãe e aqui você tem o pai. Ó, IBI, IAI. Qual a probabilidade dessa criança? Então, vamos supor que a criança, ela é do sangue O. Nossa, mas a mãe é B, o pai é A, ela é O, e aí tem. Será? Ó, esse casal pode ter um filho do sangue AB. Esse casal pode ter um filho do sangue A. Ele pode ter um filho do sangue B e pode ter filho do sangue O. Se na hora de descobrir a paternidade de uma criança, a mãe for do sangue B e o pai for do sangue A, só com o sangue da criança, assim, o tipo de sangue, não dá para saber se ele é o pai ou não, dá? Deu todos os sangues, ó. Então, se a criança tiver qualquer um dos tipos sanguíneos, ela pode ser filha desse casal. Tudo bem? Agora, o pai é O. A mãe é O. A criança tem que ser o quê? O. Tem que ser O. Não tem como eu ter uma criança com outro tipo sanguíneo. Tem? Não. Então, o tipo sanguíneo, além dele ter o que a gente vai falar hoje, das proteínas e esse envolvimento entre os sangues de algumas vezes dá certo, outras não, e por que que isso dá certo ou não, nós também podemos trabalhar com a paternidade em alguns casos, tá? Mas não 100%. Se eu tenho aqui criança, se eu tenho pais de sangue A e B, esses pais aqui podem ter filhos de qualquer tipo sanguíneo. Tudo bem? Então, algumas coisas podem acontecer, outras não. Tudo bem? Professor, Oi. se eu tenho um pai e uma mãe do sangue A, ela só vai nascer do sangue A? Isso que eu não entendi. Do sangue A com A? Aí depende, Gi. Se ela for A, se a gente estiver falando de índio puro só vai ser A. Azão com azão vai dar tudo azão.
Agora, se veio de uma descendência, e aí eu tenho A com A, pode dar O. Ó, esse com esse vai dar sangue A. Esse com esse vai dar sangue A. Esse com esse também vai dar sangue A. E esse com esse vai dar sangue O. A probabilidade maior é sangue A. Mas eu tenho uma chance aqui, mesmo que mínima, de ser do tipo O. Então, um casal do tipo A pode ter filhos do tipo A e do tipo O. Obrigado. Tudo bem? Mas AB pode ter? Esse casal pode ter um filho de sangue AB? Não. Não. Pode ter filhos do sangue B? Não. Não também. Tudo bem? Então, você tem aí a probabilidade maior de continuar sendo do sangue A. Mas existe uma possibilidade de nascer uma criança do sangue O. Tudo bem? Obrigado. Professora, Oi. tem algum lugar essa probabilidade que você está fazendo? Na Aí na apostila? apostila? Não, É. não tem. Não. Tá. Isso eu tô fazendo um a mais para vocês, tá? Já tô dando uma adiantadinha na genética. É importante alguns itens, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos agora à parte do sangue que na hora da transfusão pode dar problema ou não. E aí a gente vai conversar agora sobre transfusões, tá? Vou fazer uma tabela na lousa, que essa vocês é interessante, vocês têm, que também não tem na apostila de vocês, tá bom? Posso apagar? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, eu disse para vocês que nós temos 4 tipos de sangue. Então, vamos lá. Sangue A, sangue B, sangue AB, sangue O. E aí nós temos 2 fatores. RH positivo e RH negativo. Então, nós vamos analisar esses itens aqui. Ô, Pro, Oi. eu não entendi muito bem esse de RH positivo e RH negativo. Você já ouviu falar que o seu sangue pode ser positivo ou negativo, não já? Uhum. Então, o positivo e o negativo é o RH. E agora você vai entender melhor que eu vou explicar o que é esse RH, tá? Entendi. Uhum. Vamos lá, presta atenção. O cara, quando estava estudando sangue, ele descobriu que dentro das nossas hemácias tinha uma proteína. E ele deu um nome para essa proteína de aglutinogênio. Então, dentro das nossas hemácias tem uma proteína chamada de aglutinogênio. Isso aqui fica nas nossas, é uma proteína. E essas proteínas vão ficar nas nossas hemácias. Tudo bem? Então, o cara, estudando as hemácias, ele viu que dentro das nossas hemácias tinha algumas proteínas, tá? Então, vamos desenhar as hemácias. Vermelhinho. Então, aqui estão os nossos glóbulos vermelhos. Aqui estão as nossas hemácias. Todo mundo tem hemácia, né? Independente do tipo de sangue, certo? Sim ou não? Todo mundo tem? Sim. Sim. Então, estou desenhando aí as bolinhas das hemácias de todo mundo. Então, todo mundo tem hemácia,
Todo mundo tem transporte de oxigênio, gás carbônico, então tá lá as bolinhas de hemácias. O cara, quando ele estava estudando as hemácias, ele percebeu que quem tem sangue A, dentro das hemácias do tipo A, tem aglutinogênios, então tem esse tipo de proteína do tipo A. Olha que facinho, ó. Então, A vai ter proteína do tipo A. E aí ele chamou essa proteína de aglutinogênio. Quem é do B vai ter proteínas do tipo B. Quem é AB vai ter hemácias do tipo A e vai ter hemácias do tipo B. Quem é O não tem essa proteína. O cara descobriu que quem é do sangue O não tem essas proteínas nas hemácias. Não tem. As proteínas dele são peladas assim, ó, sem nada. Ó, não tem. Não tem. Simplesmente ele não tem essa proteína que o A e o B tem. Não tem. Então a gente faz as hemácias, mas sem a proteína. Quem é fator RH, certo? Tem proteínas RH. Tem proteínas positivas. E quem é RH negativo não tem essas proteínas. As hemácias também são peladas. Então, o cara que é O negativo, ele não tem nenhuma proteína que se diz respeito ao sangue dentro dele. Tudo bem? Fácil? Tranquilo até aqui? Essas proteínas, então, são chamadas de aglutinogênios. Alguma dúvida até aqui? Sim, Professor, não? Oi. eu não entendi muito bem o RH. Quem tem? Aqui é o sangue A, B, AB e O. Além do sangue, nós temos o fator RH, que é o positivo e o negativo. Quem é fator RH positivo tem uma proteína. Além dessa proteína aqui, ele tem mais uma. Então, vamos supor, Giovana, eu, por exemplo, sou B positivo. Então, eu, dentro das minhas hemácias, eu tenho essa proteína do tipo B e tenho proteínas positivas dentro do meu corpo. Proteínas do tipo RH positivas. Se quiser colocar RH, pode também. Vai ficar assim, ó. RH positiva. Então, além das proteínas que eu tenho B, eu tenho proteínas tipo RH positivo. Tudo bem? Se eu for negativa, a proteína do RH eu não tenho. Eu posso ser, por exemplo, B negativa. Eu tenho a proteínas do tipo B, mas eu não tenho a proteínas do RH. Certo? Entendeu, Gi? Aí, nós temos mais um componente dentro desse trabalho do sangue, que é o quê? É o que nós chamamos de aglutininas. As aglutininas não são proteínas mais, são anticorpos. E esses anticorpos estão no nosso plasma sanguíneo. Aqui está na hemácia e aqui está no plasma. Aqui são proteínas e aqui são anticorpos. Quem saberia me dizer o que é um anticorpo? O que é? São tipo bactérias do bem? Mais ou menos. Qual é? Mas a gente já falou sobre anticorpos, né? O que é um anticorpo? Vamos lá. O que são anticorpos?
Vamos, gente. Pode errar, não tem problema. Nós estamos na escola. São Vai. algumas bactérias de defesa do corpo? Que Não atuam na são rotina. bactérias, tá? Bactérias, anticorpos são coisas que o seu corpo produz. Os nossos anticorpos nós já vimos na aula passada. Os nossos anticorpos são as nossas células de defesa. Anticorpos são células de defesa. E quem são as nossas células de defesa do nosso sangue? Que vocês viram na aula passada. Glóbulo branco? Isso, são os glóbulos brancos, muito bem. Então, nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e nós temos os anticorpos, que são os glóbulos brancos, os glóbulos de defesa. Então, dentro do nosso sangue, existe um sistema de defesa do nosso sangue. Que defesa é essa? Quando entra um sangue que não é um sangue que é seu, o seu corpo vai lá e destrói ele. Então, algumas transfusões não davam certo, porque em algumas pessoas existiam anticorpos contra o sangue. Quem são essas pessoas? Então, vamos lá. Todo mundo tem anticorpo, ok? Então, azulzinho seria amarelinho aí, que são os nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, essas são as nossas células de defesa, ó, anticorpos, tudo bem? Então, aqui tá as nossas células de defesa. E aí, o cara, a hora que estava estudando, percebeu que quem tem sangue A tem aglutininas ao contrário do sangue dele. Então, se ele tem aglutinogênio A, ele vai ter aglutinina anti-B. Ele vai ter anticorpos do tipo B. Quem é do sangue B vai ter anticorpos do sangue contra o A. Quem é do sangue AB vai ter que tipo de anticorpos? Ele tem as duas proteínas. Ele vai ter que tipo de anticorpo, esse carinha aqui? O que vocês acham? AB? Se ele tiver o A, ele vai combater o próprio sangue, ó. Se ele tiver B, ele vai combater as células B. Se ele tiver os dois, ele mata ele mesmo. Então, gente, quem é do tipo sangue AB não tem anticorpos. Ele é um sangue Pode ser mais fraca por isso? sem anticorpos. Sabe o que significa isso, Giovanni? Significa que como esse sangue não tem anticorpos nenhum, qualquer sangue que entrar aqui, ele aceita. Então, esse carinha aqui, o AB, é o que nós chamamos de receptor universal. O que é um receptor universal? Ele recebe sangue de todo mundo, tudo bem? Então, ele aqui, ó, é um receptor universal. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, por que ele é um receptor universal? Porque ele não possui aglutininas. Ele não tem anticorpos nenhum contra o sangue. Então, meu filho, o que vem para ele é lucro. Tá dentro. Vem. Certo? Agora, o sangue O. O sangue O, ele não tem aglutinogênio nas hemácias. Mas, em contrapartida, ele vai ter os dois anticorpos. Ele vai ter anticorpos do sangue A e ele vai ter anticorpos do sangue B. Ele vai ter as duas aglutininas anti-A e anti-B. O que acontece? Se esse sangue aqui, ó,
entrar aqui, vai morrer. Se esse aqui entrar aqui, vai morrer também. Qualquer sangue que entrar aqui, ele mata. Por quê? Porque ele tem os 2 anticorpos. O que isso significa? Significa que o sangue O só pode receber dele mesmo. Sim ou não? E para quem que ele pode doar? Para todos. Para todo mundo. Se essa hemácia vazia entrar aqui, ó, ou aqui, ela não tem nada aqui dentro. Esse daqui vai combater uma coisa que não existe? Esse daqui? Aqui piorou. Então, gente, o sangue O é o que a gente chama de doador universal. Então, recebe. Então, ele doa para todo mundo, só que ele só recebe dele mesmo. Porém, galerinha, quando eu vou doar ou receber sangue, eu não posso só olhar essa parte de cima. Eu preciso olhar o fator RH também. Então, assim, além desses 4, nós temos o fator RH. Então, vamos supor que a pessoa é O positiva. Para quem que ela pode doar sangue? Ela pode doar sangue para todos esses que estão aqui. Porém, ela pode doar sangue para o positivo, que é positivo igual ela. Então, o positivo tem aglutinogênios positivos, mas ele não vai ter anticorpos. Então, todo mundo que é positivo não tem anticorpos. Imagina se o anticorpo aqui fosse positivo. Positivo com positivo vai morrer, certo? Então, não tem. Porém, quem é do sangue negativo não tem proteínas nas hemácias, mas em compensação possui o quê? Anticorpos contra o sangue positivo. Então, quem é negativo pode receber sangue positivo? Não. Tudo bem? Então, vamos supor que uma pessoa é O positiva. Para quem que ela pode doar? Ela pode doar para todo mundo que é positivo. E o O negativo? O O negativo pode doar para quem? Para todo mundo que é negativo? Não, ele pode doar para todo mundo que é negativo e para todo mundo que é positivo. Por quê? Se essas hemácias branquinhas, sem nada, entrar aqui, vai ter anticorpos para matar? Não. Então, o O negativo é o cara. Ele doa para todo mundo mesmo. Para todo mundo que é positivo e todo mundo que é negativo. Porém, na hora dele receber, ele vai receber de quem? Só do. Quem que ele vai receber? Só dele mesmo. O O negativo, ele só pode receber dele mesmo. Então, ele vai receber de O, ele só pode receber de O, e tem que ser O negativo. Se o positivo entrar aqui, ele vai e mata. Tudo bem? Então, assim... Então ele só mundo... tem... Oi, então fala ele de só novo. tem negativo. Então ele tem positivo e negativo, mas só pode receber o negativo? O sangue O, ele não tem aglutinogênios nas hemácias. Então, essa hemácia sem nada aqui, ó, pode entrar em todos os sangues que vai passar despercebido. Então, o O negativo doa para todo mundo, positivo e negativo. Só que se o O negativo receber do O positivo, olha o que vai acontecer, ó. Esse aí vai levar. Se ele receber do positivo, nas hemácias vai estar lá RH positivo, certo? Então, se ele receber do positivo, olha aqui o que vai acontecer.
O anticorpo dele vai vir e vai matar essa hemácia. Então, não pode. Então, o negativo, ele tem o quê? Anticorpos contra o positivo. Ah, entendi. Então, na hora que o negativo recebe um positivo, ele vê como algo negativo, ele vê como algo ruim, ele vai e mata. Agora, o negativo, quando entra no positivo, ó, ele passa despercebido. Por quê? Porque o positivo não tem anticorpos. Então, ele pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Certo? Entendi. Fala, Entendi. gente. Obrigada. Nada. Professora, minha conexão caiu agora há pouco. Eu não vi o RH negativo. Quais são as aglutininas dele? O RH negativo tem aglutininas positivas. Ó, positiva. Então, o RH negativo, ele pode receber sangue positivo? Pode. Se o positivo entrar aqui, ele vai o quê? Matar. Ó. Ah, tá. Então não pode. Não pode. Aí, pode ser do A e B negativo, positivo. A e B positivo? Ou só positivo? Quem? O O? Fala de novo. Não. Esse RH negativo. As aglutininas são só positivo ou é AB positivo? Não. O RH é outra coisa do teu sangue. Então, além de você ter um desses 4, você tem um desses 2. Então, desses 2, nós só estamos falando de RH. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Se você tem RH positivo, você não tem anticorpos. Significa que você pode receber sangue tanto positivo quanto negativo. Por quê? Porque você não tem células de defesa para matar. Agora, se você é negativo, você só pode receber de negativo. Por quê? Porque se o positivo entrar aqui, você tem células de defesa contra o positivo. Aí ele vai e mata. Pensa sempre assim, pessoal, ó. A aglutinina é defesa, é anticorpo. Se entrar dentro desse sangue aqui e for diferente, ele vai e ataca, certo? Então, se eu tenho anticorpos do tipo B e ele entrar aqui, ele vai matar. Se eu tenho do tipo A, quando o A entrar aqui, ele vai matar. Se eu não tenho, pode entrar qualquer um. Se eu tenho os 2, não pode entrar nenhum, só vai entrar quem? Ele mesmo, que é o O. O só recebe de O. Por quê? Porque ele tem os 2 anticorpos. A defesa dele é contra o A e contra o B e contra o AB. Então, qualquer um desses 3 sangue que entrar aqui vai morrer. Além desses 4, nós temos o fator RH. Então, na hora de uma transfusão, é os 2 que você tem que olhar. Então, vamos supor, existe 2 sangues. O A positivo e o A negativo. O A positivo doa para quem? O A positivo vai doar para o A positivo e para o AB positivo. Tudo bem? O A negativo vai doar para quem? O A negativo vai doar para o A positivo, para o A negativo, para o AB positivo e para o AB negativo. Então, quem é A, gente, doa para muito mais gente. Por quê? Porque ele não tem, o RH negativo não tem proteínas nas hemácias. Então, ele pode entrar em qualquer sangue que vai passar despercebido. Tudo bem? O O só pode doar pro O? O A? O O. O O só. O O só doa pro O. Não, desculpa. O O só recebe dele, mas doa para todo mundo. Ah, doa para todo mundo. Doa, ele é doador universal. Por que ele é doador universal? Porque dentro das hemácias dele, ó, não tem proteína.
Então, se essa hemácia sem nada entrar aqui, ó, vai passar despercebida. Então, ele pode doar para todo mundo. Só que se uma hemácia do sangue A entrar aqui, olha o que vai acontecer. Esse A, que é um anticorpo, vem aqui e mata. Certo? Então, ele não pode receber ninguém que é diferente dele, que o sangue dele vai matar. Tudo bem, gente? Vocês estão com umas caras de que não entendeu nada. Hã? Difícil? Difícil, né? Mas assim, o que vocês têm que fazer? Pegar essa tabela e pensar nas palavras que eu falei para vocês. A aglutinogênio é uma proteína que está dentro das hemácias. Tem gente que tem gente que não tem. O aglutinogênio é anticorpo. O anticorpo é defesa. Então, se eu sou do sangue A, eu tenho que defender qualquer estranho que entra. Então, se entrar uma proteína do tipo B aqui, eu vou e mato ela. Porque ela não pode estar ali, tá? Então, você tem seu sistema de defesa no plasma e você tem as suas proteínas. E aí, quem doa para quem recebe de quem, certo? E aí a gente tem que trabalhar nas hipóteses aí. Deixa eu arrumar aqui para errar. Uma última dúvida. Pode falar, gente. O negativo pode doar para o positivo? Ou vice-versa? Como é? Fala de novo. A pessoa de sangue negativo pode doar para uma pessoa com sangue positivo? Ou vice-versa? Pode. Vice-versa, não. Não? Vice-versa, não. Tá, Os negativos vão doar para os positivos, porque os negativos, de novo, não têm proteínas. Se eles não têm proteínas, esse negativo pode entrar no positivo, que vai passar despercebido. Então, todo mundo que é negativo pode doar para os positivos e para os negativos. Agora, se ele é negativo, ele só pode receber de negativo. Tá. Aí eu pergunto para você, por que que o negativo só pode receber do negativo? Por quê? Porque caso contrário, as células matam. Eu não entendi muito bem. Exatamente. Por isso que eu estou te perguntando. Que eu estou vendo que vocês não entenderam. Por que que o negativo só pode receber do negativo? Quem sabe me responder? Negativo. Porque se entrar outro tipo, ele mata. Não é essa a resposta que eu quero. Quem tá falando junto? É a Carol? A outra? É. Vai, Carol. Fala. Ele tem anticorpos positivos. Isso, é isso. Essa é a sacada. Por que que o negativo só pode receber de negativo? Porque ele tem sangue, ele tem anticorpos positivo. Se ele receber um sangue positivo aqui, ó, ele vai matar. Eu não posso receber. Se eu sou negativa, eu não posso receber um sangue positivo. Porque se eu receber um sangue positivo, ó, eu tenho anticorpos positivos, ele vai e mata. Então, eu não posso. Negativo não pode receber positivo, porque eu tenho anticorpos. Agora, o negativo pode entrar no positivo? Pode, ó. A hora que o negativo entra aqui, o positivo tem anticorpos? Não. Se ele não tem anticorpos, ele vai matar? Não. Certo? Então, as palavras que vocês precisam entender o significado para entender essa tabela é anticorpos, é aquele que defende, é aquele que vai e mata. E aglutinogênio são as proteínas que cada um deles tem.
Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer esse aqui melhor. O RH positivo, nas hemácias, ele vai ter o quê? A proteína RH positiva. Então, ele tem essa proteína, certo? Se ele tem essa proteína, ele pode ter anticorpo contra essa proteína? Não, né? Se ele tem a proteína e aí ele tem um anticorpo que tem a proteína, vai matar. Então, ele não tem anticorpo nenhum. Agora, o negativo, ele não tem a proteína, ó. Ele não tem a proteína. Então, essa bolinha sem graça pode entrar aqui que vai passar despercebida. Agora, se essa bolinha aqui, RH positiva, entrar aqui, o negativo tem anticorpos contra o positivo. Aí ele vai e mata. Então, as palavras do dia hoje são anticorpos e proteínas. Proteínas estão nas hemácias. Anticorpos é o sistema de defesa que está no plasma. Então, se eu tenho esses sangues aqui, ó, tem defesa. Então, o sangue A, o sangue B, o sangue O e todos os negativos têm defesa. Eles contra alguns sangues. Então, algumas coisas que entram dentro dele, ele não aceita. Se eu sou O negativo, eu tenho toda a defesa possível, certo? Se eu sou O negativo, ó, eu vou atacar todo mundo que é A, todo mundo que é B, todo mundo que é AB e todo mundo que é positivo. Então, se qualquer um desses sangues entrar dentro de mim e eu sou O negativa, eu vou atacar todo mundo, eu vou sair matando todo mundo. Agora, o sangue O, como ele não tem proteína, em qualquer lugar que ele entrar, o O negativo, ele vai ser aceito. Por quê? Porque ele não tem a proteína. E aí, os anticorpos não vê como inimigo, porque não tem aquela proteína. Então, ele pode entrar no sangue de todo mundo, mas para entrar no sangue dele, tem que ser igual a ele, O negativo. Por que tem que ser O negativo? Por que o O negativo só recebe do O negativo? Porque o O negativo tem todos os anticorpos possíveis e imaginários. Então, ele não consegue receber sangue de ninguém, só dele. Tudo bem? Então, essa tabela aqui é uma tabela que eu fiz para ela ficar um pouco mais ilustrativa, para nos ajudar na aula de amanhã. Então, isso aqui tem que ficar bem fixado na cabeça de vocês, para a gente entender a aula de amanhã. Então, printa a minha tela aí, copia essa tabelinha pequena no caderno de vocês. Se eu tivesse na escola, eu ia fazer uma tabela do tamanho da lousa, ia colocar quem doa para quem recebe de quem, de todo mundo, mas aqui não dá, a lousa é pequena, então vamos por partes. Então, essa é a primeira parte que vocês precisam guardar e vocês precisam ter aí. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Amanhã nós vamos falar... Oi? Sabe o O negativo? Sim, Ele tem anticorpo positivo, né? isso. Ele tem. Então, mas ele pode receber outros positivos ou só ele? Não, outros Só ele? negativos ou só ele? Não, ele não vai receber outros sangues negativos, por quê? Porque ele é O. Então, o problema dele não é ele ser só negativo. O problema é ele ser O também. Porque como ele sendo O, ele também tem esses anticorpos aqui, Carol, ó. Então, como o O, ele tem esses anticorpos aqui, ele já restringe para quem ele vai receber. Então, o O recebe só de O, certo? E aí, se ele for O negativo, e aí, se ele for O negativo, aí, minha filha, aí ele só vai receber de O negativo mesmo, porque ele vai ter todos os anticorpos.
Então, o sangue O, ele é doador universal, mas na hora de receber, ele só recebe dele mesmo, tá? E se ele for positivo, se ele for um O positivo, o O positivo, ele vai receber de O, tudo bem? E qual O? Ele vai receber do O positivo, que é igual a ele, e ele vai receber também do O negativo. Por que que ele recebe do O negativo? Porque o negativo, a hora que entra aqui, ó, ele não tem proteínas, então ele aceita. Então, o O positivo vai receber dos dois. Agora, o O negativo só vai receber dele mesmo. Porque se o positivo entrar aqui, aí o anticorpo vai matar. Então, gente, todos os sangues, para terminar, que vai acabar a nossa aula. Aí amanhã a gente continua. Todo mundo que é negativo só pode receber de negativo. Então, se eu sou A negativa, B negativa, AB negativa ou O negativo, eu só vou receber negativo. E aí eu preciso ver que sangue eu sou. Então, se eu sou sangue B negativo, de quem eu vou receber? Eu vou receber do B negativo, que é igual eu, e de O negativo só. Agora, se eu sou B positivo, o B positivo pode receber igual a mim, que é B positivo. Eu posso receber do O, que é o doador universal, positivo. E eu posso receber do O negativo, porque ele não tem hemácias nenhuma. E posso receber do B negativo também. Por quê? Porque o negativo também não tem proteínas nas hemácias. Então, quem é positivo sai ganhando na hora de receber. Porque todos os grupos que são positivos vai receber tanto dos positivos quanto dos negativos. Mas aí tem que ver que sangue é, né? Vamos supor que eu sou AB positiva. Então, eu sou AB positivo. Olha só o AB positivo, que sem graça que ele é. AB positivo. O AB, ele não tem anticorpos, certo? Contra qualquer sangue. Então, se o AB receber sangue B, A ele pode, B ele pode, AB ele pode e O ele pode. Então, o AB ele pode receber de todo mundo. Ele é positivo, então ele vai receber do positivo e ele também pode receber do negativo. Por quê? Porque o negativo não tem proteína. Gente, o AB, ele recebe de todo mundo. Todo mundo doa para ele. O AB positivo pode receber de todo mundo. Pode receber do A positivo, do A negativo, do B positivo, B negativo, do AB positivo, AB negativo, do O positivo e do O negativo. O AB, ele recebe de todo mundo, de todo mundo. Só que na hora de doar, ele só vai doar para ele mesmo. Ele não pode doar para mais ninguém. Certo? Por que que ele não pode doar para ninguém? Porque o AB, ele tem proteínas do tipo A, proteínas do tipo B, e ele tem fator RH positivo. Então, aonde ele entrar, ele vai ser morto. Então, ele não pode doar para ninguém. Ele só pode doar para ele mesmo. Mas ele recebe de todo mundo. Sabe aquele ditado, venha a nós, vosso reino não? É o AB, positivo. Ele recebe de todo mundo, mas não doa para ninguém. Eu sou mais eu, ele fala. Tudo bem? Oi, Betina. Oi. Oi, Gabi. RH-, na segunda fileira ali, o que está escrito dentro das bolinhas? Aí na lousa. RH positivo. Ah, obrigada. Então, ele é negativo e ele tem anticorpos contra o positivo. Então, quem é negativo, se receber o positivo, ele vai atacar. Tudo bem? Morreu? Vou sair que já tá entrando professor aí, vai me xingar.
Tá bom? Amanhã a gente continua. Tudo bem? Fiquem com Deus. Passei 2 minutos. Tchau, senhora. Até amanhã. Até.